para o 12 em ponto. Prego batido, ponta virada. Fechada a chapa governista para disputar as eleições de 2022. A governadora Fátima Bezerra vai para a reeleição tendo Walter Alves, do MDB, como candidato a vice. A chapa, Túlio Lemos, foi fechada ontem em Brasília, em uma reunião entre Fátima, Walter Alves, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann. Nessa reunião, Lula deu as bênçãos para que PT e MDB estejam juntos na chapa. Lula foi além de dar a sua bênção para essa aliança com o MDB, também confirmou que a aproximação com Carlos Eduardo Alves, trazendo o PDT nessa candidatura ao Senado, também tem o seu apoio. Essa era uma etapa importante, né, que precisava ser superada para a aliança ser fechada, e era a última etapa antes do momento final, que é a confirmação da aliança na executiva estadual do PT, que inclusive vai se reunir amanhã para confirmar essa chapa. Porque Fátima, a governadora Maria de Fátima Bezerra, ela conseguiu um aval do ponto de vista formal, inclusive, por parte do PT do Rio Grande do Norte, para fazer a articulação de sua candidatura à reeleição. E naturalmente que todos nós sabemos que a articulação envolve os dois pontos da chapa que precisavam ser ocupados, os dois espaços da chapa majoritária que precisavam ser ocupados justamente para agregar apoios e alianças. Quando Fátima buscou do PT e recebeu esse aval, ela começou a fazer primeiro um trabalho, já havia na verdade um trabalho de articulação junto ao MDB. Esse trabalho vinha sendo feito por Fátima, mas principalmente por Raimundo Alves, chefe da Casa Civil e articulador político do governo, oficializado pela própria governadora, chamado inclusive de seu porta-voz oficial. E aí, a partir desse momento, o MDB tratava de conversar isso. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em mais de uma vez, né, chamou a atenção e disse que era interessante realmente essa chapa de Fátima com o MDB. Num primeiro momento, Lula pensava que era Garibaldi, chamou Garibaldi para ser senador pelo MDB na chapa com Fátima. Garibaldi disse que não, declinou, seria candidato a deputado federal. Isnaldo Bulhões disse: nosso candidato a vice é Walter Alves. E aí Lula deu aval naquele momento numa reunião aqui no Hotel Majestic em Ponta Negra. Porém, houve de certa forma alguns recuos por parte do PT em relação a isso. Muito fruto da resistência interna de várias alas do partido, né? Em algumas situações, algumas alas, como você bem disse, do partido resistiram, levando em consideração que Fátima também, em paralelo, via Raimundo e a própria, né, ela fazia um trabalho de atração de Carlos Eduardo Alves, que foi seu adversário em 2018, porém poderia repetir a dose. E como Carlos Eduardo estava bem avaliado nas pesquisas de opinião pública, tanto para o governo quanto para o Senado, Fátima deu uma jogada estratégica, retira o seu adversário da candidatura de governador e, consequentemente, faz com que um outro suposto adversário também não participe do pleito, que seria o atual prefeito de Natal, Álvaro Dias. Faz uma jogada para anular a oposição, anular, né? Os principais nomes da oposição. Desmobilizou, fraturou a oposição e a oposição realmente sentiu o golpe. E aí, Fátima precisava. Só que quando ela atraiu Carlos Eduardo, apesar de que há muito tempo ele já não usa o sobrenome e ele é de outro partido, as alas mais radicais do PT olharam e disseram: como essa chapa vai ter dois Alves? É Alves demais para uma chapa só. É muita oligarquia para uma chapa só. E aí foi feito esse trabalho para mostrar que Carlos Eduardo, apesar de ser Alves, ele estava representando ali o PDT e fazia parte de uma estratégia de desmobilizar e fraturar a espinha dorsal da oposição, que viria com o nome dele ou com o de Álvaro Dias. Por outro lado, Fátima também precisava mostrar ao PT
que a candidatura de Walter Alves não era a representação de um segmento ou de uma oligarquia, mas sim a representação de um partido político com 40 prefeitos no estado e também que era desejo do ex-presidente Lula, porque a Aliança do Rio Grande do Norte faz parte da estratégia de articulação de Lula para se fortalecer ainda mais no Nordeste e também abrir espaços junto ao MDB nacional. E Fátima também se distancia um pouco dessa articulação, Túlio Lemos, ou da chancela, né, e da liderança desse processo, no momento em que espera o ex-presidente Lula dar a sua bênção, né, espera o ex-presidente Lula fazer essa foto para dar a seguinte mensagem: olha, a aliança entre PT e MDB não é uma questão apenas do Rio Grande do Norte, ela faz parte de uma estratégia nacional para a campanha do ex-presidente Lula, especialmente aqui na região Nordeste. Então Fátima se mostra, enfim, participante dessa estratégia, dessa movimentação nacional, dando a seguinte mensagem: não é uma questão apenas do Rio Grande do Norte. Você acertou em cheio. A questão de Fátima, a chapa, naturalmente, que você não pode fechar a chapa de um estado em outro. O simbolismo perde a força. Você é candidato a governador do seu estado. A questão não é o fechamento da chapa, porque a chapa não está fechada. A questão é o simbolismo que Fátima precisava passar, principalmente para os mais radicais do PT. Então, quando ela faz essa foto com Lula e Walter Alves, dá essa demonstração. E por fim, uma outra foto que também foi batida pelo fotógrafo de Lula, Roberto Stucker, Ricardo Stucker, filho de Roberto Stucker. O Stuquinha. Ele justamente no Hotel Brasil 21, lá em Brasília, onde Lula estava hospedado, ela faz justamente o seguinte: quem entra na foto num outro momento? Gleisi Hoffmann, que é a presidente nacional do PT, que é para justamente mostrar, e aí o símbolo é diferenciado, é o símbolo do polegar para cima, que é o símbolo que identificou o MDB aqui no Rio Grande do Norte, quando era ainda PMDB. Então, e quebra um pouquinho também, né, Túlio, ou quebra bastante a resistência de várias alas internas do PT. Como é que uma ala do PT amanhã na reunião da executiva vai dizer que é contra a aliança, sendo que a foto deixa muito claro que é um desejo de Lula e faz parte de uma movimentação e de uma articulação nacional para fortalecer o palanque do PT na disputa presidencial, que é fundamental para a vitória do PT nos estados? Vai ficar difícil, né? Foi por isso que a foto foi tirada e foi por isso que foi em Brasília esse encontro, para demonstrar para aqueles mais radicais. A ideia é que quem está bancando é Lula e não Fátima. Quem está bancando é Lula. E não há nenhuma resistência por parte de Fátima, porque ambos os partidos já foram aliados. E na conversa de ontem lá em Brasília, Lula com Walter e também com Fátima, ele relembrou que Garibaldi havia sido presidente do Congresso Nacional quando ele era presidente. Relembrou também que Garibaldi foi ministro do governo do PT no governo de Dilma, quando eles estavam mais uma vez no governo. Então há uma relação, não é uma coisa que foi feita de última hora ou que apenas atendeu a um capricho ou uma situação local. São duas situações. A aliança com o PDT de Carlos Eduardo atende a uma estratégia local. A aliança com o MDB atende a uma estratégia e uma necessidade nacional, mas também local. Por quê? Vamos fazer o desenho da chapa de Fátima antes dessa nova arrumação político-partidária. Fátima estava com Jean Paul Prats como seu candidato a senador e com Antenor Roberto como seu candidato a vice-governador. Antenor pelo PCdoB, Jean Paul pelo PT. Ou seja, na chapa majoritária puramente, era uma chapa puro sangue, PT e PT. Não agrega nada, não acrescenta, apesar de ser um desejo por parte do PT de manter essa cadeira e não confiar em Carlos Eduardo. Estamos falando do ponto de vista estratégico, em termos de agregar algum tipo de apoio. Na vice estava Antenor Roberto com seu PCdoB, também do tamanho do PDT de Carlos Eduardo, não cabe numa Kombi. Aliás, cabe numa Kombi ou até num Fusca. Então a questão é de
Não é só a representatividade, não é só a lealdade que Antenor despendeu para o governo, a sua seriedade em relação ao comprometimento com a governadora Fátima Bezerra. É algo mais, e esse algo mais é justamente agregar apoios. Com Carlos Eduardo ela não agregou absolutamente nada, ela apenas tirou um adversário da jogada. Mas com Walter ela agrega cerca de 40 prefeitos que ela sente falta hoje, porque Fátima se distanciou dos municípios, se distanciou dos prefeitos, e hoje ela tem como principal cabo eleitoral o ex-presidente Lula. Mas precisa ter capilaridade nos municípios, precisa fazer com que esse efeito multiplicador seja levado de apoio, seja levado pelos prefeitos, e hoje ela estava sem isso, sem essa base em cada região do estado. Isso quem vai lidar é o MDB. Ela vai trazer para o seu palanque também o ex-senador e ex-governador Garibaldi Alves Filho para quebrar, trazê-la mais ao centro e mais à direita, quando, na verdade, o eleitorado de Fátima junto com Antenor é um eleitorado mais de centro à esquerda. Então ela tem essa chapa aí, ela tem esse condão de agregar um pouco mais, de agregar, porque é exatamente isso que Fátima está precisando, principalmente depois que a candidatura da oposição foi lançada, tendo o nome de Fábio Dantas como candidato a governador, Rogério Marinho senador. Isso justamente pelo fato de que Fábio tem, através de Rogério, pelo que Rogério pôde fazer usando o governo federal, trazendo alguns benefícios, sua articulação pessoal, inclusive, trouxe dezenas de prefeitos para apoiar a candidatura dele. Nem todos irão apoiar a candidatura de Fábio Dantas, mas a maior parte, predominantemente, vai apoiar a candidatura de Fábio. Então, quer queira, quer não, você tem um candidato que, apesar de não ter esse fortalecimento individual do ponto de vista eleitoral, mas tem um amparo político dado, uma sustentação, um alicerce do nascimento de uma candidatura fortalecido pelos grupos de prefeitos. E aí, nesse caso, também entra a questão do MDB. Cabe agora à governadora e ao MDB trabalhar no sentido de agregar mais apoios. E qual é o foco agora? O foco é Ezequiel Ferreira de Souza, para que ele possa vir a somar na chapa de Fátima Bezerra, governadora.